Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um CPT na TV. Com muita alegria a gente pede licença para entrar na sua casa e almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30 a gente traz o CPT na TV com os principais destaques da rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programação 24 horas por dia que você acessa em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielp, com muita música, louvor, mensagens e bate-papo sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio do programa de hoje com o Revista CPT, falando sobre um assunto muito interessante, a Síndrome do Ninho Vazio. Você sabe o que é a Síndrome do Ninho Vazio? Quais as pessoas que são atingidas por ela? Você confere na entrevista com o pastor Rudinei Valdir Mas, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A síndrome do ninho vazio é um nome usado pela medicina, pela psicologia, né, por algo que não pode ser classificado como uma doença. Ela não é uma doença, né, mas que ela apresenta uma certa regularidade de sintomas. Então eu consigo perceber na caminhada, né, no processo de vida, alguns sintomas que vão apontar para a síndrome do ninho vazio, que é exatamente, né, a solidão, a sensação de um vazio, de tristeza, né? A irritação, a depressão, né? São sintomas sentidos, né, por pais ou por pessoas que estão vivendo, né, ou passando pela síndrome do ninho vazio, né? Então, basicamente, é esse sentimento de perda, né, esse vazio existencial, né, talvez um sentimento de inutilidade, né, de repente os pais, eles dedicaram a sua vida toda, né, em função dos seus filhos, e agora os filhos saem de casa e eles olham para o outro e o que nós vamos fazer, né? O que vai ser da nossa vida aqui para diante. Então isso traz uma série de consequências, de dificuldades na vida, né, da pessoa, do casal. A questão da depressão, ela tem sido uma marca constante em muitos casos, né, não em todos os casos, mas tem afetado, né, muitas pessoas. A questão de divórcios, né? Se nós olharmos hoje o índice de divórcios aí, pessoas acima de 50 anos têm aumentado, exatamente porque as pessoas acabam perdendo o foco da sua vida, né? Talvez elas focaram a sua vida toda nos seus filhos, né? E de repente, quando os filhos saem de casa, parece que acabaram os objetivos, né, da vida, né? Todas as situações são marcadas pelos mesmos sintomas, exatamente esse sentimento de ausência, né? Uhum. Esse vazio que se cria, né, quando a pessoa não está junto, né? E que é algo bíblico, né? Se nós olharmos da Bíblia, nós vamos ter vários momentos, né, dentro da própria palavra de Deus, né, em que esse sentimento esteve presente. Se nós pegarmos lá no início, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, e Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, né? Ou seja, ali também há uma ruptura de laços familiares. A mãe de Moisés, quando ela amamenta o seu filho por alguns meses, de repente ela tem que abrir mão dele para mantê-lo vivo, né? Jacó, quando ele soube, né, da suposta morte de José, depois o pai do filho pródigo, né? Enfim, nós temos vários momentos na Bíblia que mostram exatamente essa angústia pela falta. Os próprios discípulos, diante da crucificação de Jesus, né, de olhar lá em João 21:13, né, diz lá, Pedro sentiu a necessidade de voltar a pescar, ou seja, eu preciso mudar o meu foco, eu preciso olhar para alguma outra coisa, porque eu estou angustiado diante dessa ausência. E é isso que acaba marcando exatamente a síndrome do ninho vazio. Uhum. E talvez essa seja a direção, o caminho que a gente possa seguir para lidar com ela. Eu diria que não tem como curar a síndrome do ninho vazio, eu vou lidar com ela. É um luto que eu vivo em vida, né? Esse talvez seja uma definição melhor, né? Eu vejo assim, a questão justamente está numa preparação, né? A partir do momento, né, que eu tenho essa possibilidade diante de mim, da saída dos filhos, ou mesmo de perder os filhos, né? Nenhum pai, claro que acorda de manhã e diz, olha, hoje vou perder meu filho, ninguém pensa dessa forma, mas eu preciso levar isso em consideração, né? Porque isso é uma possibilidade que todos nós estamos à mercê. Mas pensando na síndrome do ninho vazio, né, dessa saída, né, da ausência dos filhos, nós temos várias opções, né? Eu posso, por exemplo, me desesperar e correr atrás dos meus filhos e dizer, não vão, né? Num desespero, né? Eu posso pegar, ficar em casa, me trancar dentro de casa, me lamentar, chorar, né? E, enfim,
ficar lembrando o tempo todo do meu filho, olhando, né, lá no quarto vazio, enfim, ter todo esse sentimento que acaba despertando, né, baixando a minha imunidade, mesmo emocional, e trazendo os sintomas da depressão, aquilo que nós tínhamos comentado antes, né, de uma tristeza, uma melancolia, um choro fácil, uma apatia, né, uma indiferença afetiva, já não consigo mais sentir desejo em nada, alegria em nada, né? Então, eu posso ter essas atitudes, ou eu posso olhar para a síndrome do ninho vazio e tentar ver o lado positivo disso, né? Por exemplo, o que eu vou fazer agora com a minha vida? Bom, eu não tenho mais os meus filhos para me preocupar dentro de casa, agora eu não preciso mais acordar às 7 da manhã ou 6 da manhã para fazer o café ou arrumar a bagunça do quarto, né? Ou seja, eu tenho outras situações agora de vida, né? Há um outro contexto de vida. E aí justamente vem a necessidade de eu criar certas maneiras, né, de como lidar com isso. Né? E eu diria o seguinte, a primeira delas é eu me preparar para a saída. Por exemplo, e aí uma dica, né, muitos têm comentado, eu tenho passado por isso, exatamente olhando para a situação de filhos que vão estudar fora, ou que casam, né? Então, assim, o filho está aí na escola, eu preciso começar a me preparar sabendo de que ele um dia vai chegar no 2º grau, vai completar o ensino médio, ele vai cursar a faculdade e provavelmente ele vai sair de casa. Né? Ainda mais se eu não moro numa cidade, num centro onde existe uma possibilidade, né? Um centro universitário. Então, acho que isso é importante, né? Ou seja, eu saber que isso vai acontecer. A outra questão é eu pensar de forma prática, ou seja, bom, meu filho saiu de casa, mas se ele saiu para estudar, que bom, né? Se ele saiu para o casamento, né? Então, ficar feliz com o que está acontecendo. É claro que o pai e a mãe talvez vão chorar lá em silêncio, vão chorar em segredo, mas não demonstrar isso ao filho, né? Mostrar para eles que eles estão felizes. É claro que eu estou falando aqui do lado positivo, né? Como eu disse antes, né? Nós temos N contextos, né? O pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho falando aí sobre o casamento muda as pessoas. Eles trazem diversas dicas para recém-casados e também para casais com muitas bodas a celebrar. Confere aí. O interessante, que eu acho que é mais bacana do estudo, é que acontecem mudanças significativas, especialmente no primeiro ano de relacionamento. Então, você que está nos ouvindo aí, está no teu primeiro ano de casamento. Nosso amigo Jackson, e outros tantos, fiquem atentos às mudanças e também aos sinais. Mas quem sabe o Jackson Alains pode dar um depoimento sobre isso. Mas às vezes não fala, não vai, né? Vai quebrar o pau em casa aí, eles são né? muito queridos. Então, o primeiro ano percebe-se grandes mudanças. Só que no decorrer do casamento, as mudanças também vão ocorrer por vários fatores. Entrada de filhos na história, questões econômicas, sociais, mudanças. São vários fatores que eu acredito que interferem e o casamento muda com as pessoas. E também as pessoas mudam, independentemente do estado civil. Nós mudamos. A gente é adaptável. Tempo, né? E às vezes a gente não muda para melhor. A gente continua na nossa caminhada, na nossa jornada. O cidadão, eu não acredito na evolução. E também eu não vejo a evolução no sentido que a gente a cada dia vai melhorando cada vez mais. Como o vinho, que quanto mais envelhecido, melhor é. Às vezes não, as pessoas... Tem gente que parece que o envelhecimento fez mal para ela. A pessoa ficou ranzinza, ficou mal-humorada, ficou... Né? Outras pessoas que realmente parece que cada vez que passa o tempo estão mais doces, mais agradáveis. A sabedoria do tempo ajuda, né? Outras parece que endurece o coração. Então nós mudamos, nem sempre para melhor, porque o ser humano é capaz de grandes coisas e de grandes pecados. Então a gente tem que lembrar disso também, isso vai nos acompanhar sempre. E normalmente quem mais é afetado pela nossa condição pecaminosa são as pessoas que estão em volta. Os né? mais próximos. Isso, que leva as bordoadas. Eu sofro, que é uma barbaridade. Olha só, tem um outro artigo aqui que ele afirma que as pessoas mudam com o passar do tempo, mas também muitas vezes perdem a noção de que a ação da conquista não é exclusiva do namoro. Esse é um ponto que eu queria abordar com vocês. Esse que é o Ron Jackson, né? Exatamente. Ele participa Nativa aqui Talentos, ele também é radialista? Ele participa aqui pelo WhatsApp e ele diz...
Hoje aqui. O vinho não é quanto mais velho, melhor. Todo vinho tem muito boa lembrança. Estimativa de guarda, ou seja, ele cresce até certo ponto, depois envelhece até morrer, ou seja, nem o vinho necessariamente evolui para melhor. Isso. Que é o que você disse, né? Nem sempre as coisas... Então, por isso que assim, uma coisa que a gente quer abordar, as pessoas mudam com o passar do tempo, mas muitas vezes elas perdem a noção de que a ação da conquista não é exclusiva do namoro. Isso é um perigo da mudança, né? Que a gente, agora já conquistei, casei, já dei o bote, já dei o golpe do baú, né? Já foi seu enforcamento, já casei, agora eu não preciso mais. É necessário manter a chama acesa mesmo. Exatamente. Com o passar do tempo. Esse é um grande desafio que a gente tem que tomar cuidado para que isso não mude. Aquele amor, aquela paixão, no sentido assim de um amor, né, quente, né, de você deixar isso amortecer, né, abaixar essa chama e aí não tem, vai perdendo a graça. Esse texto aqui até ele tem bastante coisa bem polêmica e tal. E aí ele fala que a pessoa que escreveu, ele fala muito dessa coisa do comodismo. E eu acho que é isso que a gente não pode deixar acontecer, do amor, dessa coisa da chama acesa, de ela estar sempre crescendo, de regar a plantinha, de cuidar. Aquele cara que, né, no namoro vai lá, abre a porta para a namorada, manda flores, põe aquele caminhão lá, aquela mensagem lá no trabalho, no dia do aniversário, né? Todo o meu amor para você, né? Daí o amor acaba. E aí casou, diz sim, no primeiro ano já vimos aqui pela pesquisa que o cara já é desagradável, e depois ele não lembra de nada, você pergunta quando é que foi o dia do casamento, e já esquece. Aí vai dar de presente de aniversário uma batedeira pra mulher. Nem pensar, não faz nunca. Mas que barbaridade. Mas eu acho que é isso, né? Então a gente tem que cuidar para que esse amor realmente não se torne comodismo, não se torne aquela coisa assim, um fardo para você carregar, porque aí a hora que, ou assim, né, percebeu que tá sentindo ou que tá vendo isso acontecer, vamos correr atrás. E aí, né? Tem que dar um toque também, uma lembrada, uma cobrança com todo um carinho e amor, porque um relacionamento ele é responsabilidade dos dois, né? Então quando a gente percebe alguma coisa, não adianta também dizer, o meu marido ele esqueceu de mim, então, mas você lembrou de você tá fazendo a tua parte nesse sentido. Porque assim, às vezes a gente tem fase da vida que a gente tá focado em outras coisas além do casamento, né? Querendo ou não estou dizendo se é certo ou errado, então às vezes você pode Mas a gente percebe tirar isso. Foco e atenção. Vamos pensar principalmente nós mulheres, a hora que a gente é mãe. Nós mulheres aonde, né? Nós mulheres. Nós, você. Eu estou falando para várias mulheres. Você está falando para o teu público. Para o nosso público. Para as suas puxa-saco. Não, para as minhas amigas queridas. Os advogados de defesa. E aí tem isso, a hora que você tá... que o teu filho nasce, você muda um pouco o teu ponto de atenção. É verdade. Tá ali. E se você não presta atenção e não lembra que muitas vezes, eu vou dizer assim, não que eu não lembrava de você, às vezes eu lembrava nem que só pra xingar, dizer assim, puxa vida, só dorme e não acorda. Isso, sono pesado. As nossas filhas tiveram muita cólica quando pequenas, e então assim, noites adentro, né? Passava noites acordada. Você ficava a noite acordada? Eu ficava. Você nunca via. Às vezes eu tinha que dizer, Júnior, vamos lá, acorda. Não, até porque assim, tá esquecendo da sogra. Mas a minha mãe ajudou bastante com a Silvia, com a Júlia não. Eita. Mas tem isso. Então se a gente não se toca, ou se o marido não tá ali dizendo assim, precisa de ajuda, quer que eu faça alguma coisa, não se faz presente, porque é esse que é o negócio. Às vezes você não consegue... perceber porque você está focado em alguma coisa, mas a pessoa que está do teu lado se faça presente naquele momento. Sim. E se envolva, né? Mas é essa coisa de você, tô aqui, posso te ajudar. Você está estudando muito, tá passando, né, fazendo TCC, um doutorado, alguma coisa assim que realmente precisa estar voltado para os estudos, não pode sair para aquele jantar romântico ou a dois, ou algum compromisso. Vem cá um pouquinho, larga um pouquinho os estudos, vamos mudar, né? E tem essa coisa da restituição também, você perceber. Em alguns momentos você vai ter que tirar o foco ali, mas também lembrar depois de devolver isso, restituir esse tempo, com qualidade de tempo. Às vezes, o que eu percebo assim, a maior reclamação das mulheres que já me pediram aconselhamento e tudo, é exatamente, não é às vezes a quantidade de tempo, mas às vezes a qualidade do tempo. Ela às vezes não é o tempo, o cronômetro que você está do lado dela, mas é você realmente dedicar tempo de qualidade para ela.
de ouvi-la, de estar ao seu lado, de estar ali às vezes abraçado, só, né, fazer um cafuné, encostar ela no teu ombro e para ela se sentir amada, aconchegada, protegida. Então, às vezes, não é o tempo, mas é a atitude, a postura. Às vezes, a gente sempre fala isso, né? Às vezes você está num momento que você não sabe o que falar, mas chega ali, dá física, a mão, né? Fica do lado. E o DR na CPT vai ao ar toda quarta-feira, às 2h da tarde, na rádio cpt.com.br. Agora chegou um momento de reflexão à luz da Palavra de Deus. A gente sempre traz um momento aí de crescimento espiritual na Palavra de Deus. E você confere uma mensagem conduzida pelo vice-presidente de Educação Cristã da IEL, pastor Martinho Zonta. Quem não sabe o que tem, não aceita o que precisa. Vamos ler esta reflexão e vamos ver o que esse pastor Ivo nos está dizendo, nos orientando com esse tema. Ele escreve dizendo assim: certa vez eu conversava com o Senhor depois de uma consulta médica pela qual ele passou. Disse-me ele que o doutor diagnosticara uma doença ruim e acrescentou: pastor, eu vou procurar outro médico. Não quero que ele me diga a mesma coisa. Algo semelhante acontece com a vida espiritual de muitas pessoas. Abandonaram ou abandonam a igreja cristã porque Deus, o médico, lhes mostrou que são pecadores. Escutaram que o pecado atrai sobre si a ira do Senhor e que ele leva para o inferno, para a condenação. Ouviram que eles mesmos não conseguem se salvar, que mesmo toda a bondade, toda a caridade do mundo não servem para eliminar pecados diante de Deus. Talvez até tenham encontrado algum pastor que, de forma infeliz e sem amor, começou a xingar e humilhá-los, em vez de lhes pregar a lei e o evangelho. Hoje estão longe de Deus, sem igreja alguma. Refugiam-se entre os foliões do carnaval, curtindo os prazeres egoístas, estão sendo iludidos por pastores, entre aspas, de seitas, por médiuns espirituais, pais de santo ou por algum ateu de plantão. É tempo de cinza sobre a cabeça. É tempo de ouvir o diagnóstico de Deus sobre nossos pecados, sem rodeios e sem meias palavras. É tempo de confiar no amor de Deus, na misericórdia de Deus. É tempo de voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, que diante do túmulo de Lázaro afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso está escrito nos versículos 25 e 26. Quem aceita o diagnóstico de Deus, também aceita o que Ele oferece e dá. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esta é a reflexão, onde ele nos chama a atenção que nós devemos aceitar, temos que entender o que nós somos, o que nós somos pecadores, temos pecado, mas precisamos aceitar a solução que Deus traz, onde Deus nos convida ao arrependimento, à fé na obra de Jesus Cristo. Jamais crer em nós próprios, nos nossos méritos, porque nós não os temos diante de Deus. Nossos méritos são aqueles méritos que Deus nos dá de presente na obra de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração que o próprio pastor Ivo registrou nessa reflexão. E eu convido a cada um de vocês para que acompanhe essa oração. Amado Pai Celestial, eu te agradeço pelo diagnóstico que recebi sobre a minha vida. Tu me revelas qual é o meu problema e me dás o remédio para eliminá-lo. Graças te dou porque Jesus deu a sua vida em sacrifício pelos meus pecados e ressuscitou para garantir-me um lugar no reino eterno. Por graça de Jesus Cristo. Amém. Chegou ao fim mais um CPT na TV. A gente agradece a companhia e a audiência de todos vocês. E não fique triste não, você pode conferir toda a nossa programação em radiocpt.com.br. E você também é convidado a assistir os nossos vídeos em facebook.com/Rádio da IELB. E eu volto no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV. Um abençoado final de semana a todos e até lá. Tchau, tchau.